Olá, gente, vocês que acompanham os meus canais no Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, dá o like aí, porque, vejam só, eu estava preparando um vídeo, agora há poucos instantes, aí a chuva bateu, né, forte, e o que acontece? Então eu tive que parar o vídeo, mas eu já tinha publicado, entre aspas, né? Ele já tinha seguido para o canal, né? Então, eu vou complementar, porque eu estou fazendo uma resenha deste livro aqui de Pavinato, do Pavinato. E o que acontece, gente? As pessoas que já estão acostumadas a ler aquelas obras, né, que foram feitas 3 décadas depois que o cangaço foi ao fim, chegou ao fim, né, por ordem do presidente da República, Getúlio Vargas, porque o cangaço estava afeando, estava tornando o Nordeste, os sertões, um lugar que todo mundo se apavorava. Então, as pessoas, as notícias que percorriam assim, boca a boca também eram publicadas em jornais, inclusive revistas, e até não só no Brasil, mas fora do Brasil, porque todo mundo sabe, jornalista adora furo de reportagem porque vende, né? Então, muita gente na época do cangaço, de Virgulino, do Lampião, aqui é o L da Silva, L da Silva, né? Fake news, aqui ó, L da Silva, a grande fake news da esquerda. Isso tudo aqui tem tudo a ver com a parte política, mas a história do Virgulino, do Lampião, o rei do cangaço, manchou a nossa história, porque também é história de violência. É história, sim, mas de muita violência, de muita agressão, história de uma época em que as pessoas, naquela época, não entendiam o que significa um psicopata. Virgulino foi um psicopata que ficou conhecido e que também, muita gente acha que isso é cultura, gente, não é cultura, certo? Então, foi analisada a história, né, do Virgulino, do Lampião, o rei do cangaço, por muita gente que tinha interesse de também lucrar em cima disso, né? A gente sabe que as histórias que atraem mais são as histórias que são, digamos assim, o crime, né? E tem pessoas que gostam, né? A história assim que chama a atenção, impactante, né? A história de Virgulino foi isso. Então, o Pavinato aproveitou e escreveu essa obra, um best-seller num dia só. Ele vendeu 2.000 livros. Ele falou que começou a autografar os livros dele, acho 16 horas, e foi terminar 2 horas da manhã e faltou o livro, para você ver, né? Então, é um livro muito bom. Agora, é claro que as pessoas acostumadas a somente estudar, verificar história de Lampião como herói, né? Então, não alcançaram. E muita gente aproveitadora também, que vendeu muito livro, que é muita fake news. É isso que o Pavinato está nos mostrando, e ele está trazendo a história lá do Virgulino para a história atual, para o contexto político, sociopolítico da atualidade, né? Então, mas aí as pessoas não gostam, entre aspas, não são todas. Quem entende bem da política, da economia do país, do direito, vai entender o livro do Pavinato, sim, né? Aí, por sinal, apareceu uma tal de uma borboleta, lama borboleta, ou é borboleta lama, é uma coisa assim, né? Ah, eu sou bisneta da Dadá, do Corisco, e ela tem orgulho, né?
Ela tem orgulho. Eu teria até receio de falar, certo? Conforme ocorreu na época, logo que o presidente da República, o doutor Getúlio Vargas, ele disse, mata, acaba com esse povo, acaba com essa gangue, acaba com essas pessoas que estão dizimando os sertões do Brasil, acaba com eles, tanto que também veio para cá, para o Nordeste, né, que o Lampião ele percorreu 7 estados do Nordeste, veio também a Coluna Prestes, né? Aí já tem que entrar na história também para entender o que é a Coluna Prestes, né? E o Virgulino ganhou uma patente fajuta que disseram, o Floro Bartolomeu, disse que ele era capitão e que ele iria comandar, né? Ia combater a Coluna Prestes. Isso nunca ocorreu, gente, certo? Então, quem era Lampião? Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, foi uma pessoa perigosíssima, conforme eu já disse. Ele gostava de usar essas roupas, esses anéis, essa coisa exótica. Para a época era uma coisa muito, assim, que chamava bastante atenção, até porque os homens daquela época não se vestiam desse jeito, né? Ele aqui está mostrando o lado que ele gostava de ser, o lado feminino dele. Era um mentiroso, quanto mais. Era uma pessoa que estuprava, inclusive estuprou jovens, estuprou até mulheres grávidas, fazia curra, né? Curra, ele estuprava, ele era o primeiro a estuprar. Depois, aí, aquele grupelho que andava com ele, né? Que era só de marginais, né? A maioria era tudo jovem, de 14, 16 anos, então, ele usava a meninada, 17 anos, tudo, inclusive para o lado da pederastia, né? Então, o Virgulino, para algumas pessoas que se empolgaram com a história do Virgulino, do herói, quem já viu o herói matar, estuprar, sangrar, né? Não existe isso, gente. Bom, então, o Pavinato escreve essa obra daqui, este livro, que eu aconselho, né? Vamos lá, ver aqui, inclusive aqui, né? O L, porque ele está fazendo uma analogia com a nossa época, com hoje, com a política de hoje, com os desmandos de hoje, né? Todos os dias, é só ligar os canais aí de televisão, ou no celular, YouTube, tudo está mostrando, né? O que era que acontecia na época do Lampião. Também tinha muita gente corrupta, né? Tinha os coronéis corruptos também, viu? Tanto quanto tem hoje, né? Aquela época também tinha. Tinha gente que se alimentava Lampião, né? A gente está vendo aí as histórias, né? Todos os dias nós temos histórias aí mostrando como o Brasil vai mal, né? A época do cangaço também era assim. Porque Lampião era bravo, bravo de animal mesmo, para bicho, coisa para bicho, mas herói ele não era, né? Ele era uma pessoa que, como psicopata, ele induzia as pessoas, enganava, mentia, inclusive fazia fake news. Fake news, ele era um mentiroso, ele chegava até, digamos, era uma troca, era uma permuta, né? Quem era que fornecia armas para Lampião? Quem era para o Virgulino, o rei do cangaço? Né? É uma coisa tão assim que a gente vê que este livro, ele realmente é uma realidade daquela época e hoje também, né? A corrupção que está existindo e que existiu naquela época, só porque, gente, naquela época não tínhamos, digamos assim, as facilidades que nós temos hoje de colocar um vídeo no YouTube, não tinha TV, os soldados das volantes que combatiam o cangaço não tinham como, não havia sequer estradas, né? Tinha o trem, né, que chegava
da capital aqui de Recife até Arco Verde, que hoje Rio Branco, hoje é Arco Verde, e até Vila Bela, Serra Talhada hoje, né? Então, mas os meios de transporte eram diferentes. Hoje, Vila Bela, Serra Talhada tem até aeroporto. E hoje temos como nos comunicarmos através do celular em tempo, digamos assim, eu estou falando aqui e ao mesmo tempo eu posso falar para qualquer lugar do mundo. Antigamente não, quando os jornais iam chegar nos lugares, a notícia já tinha acontecido e era muita fake news também, viu? Muita gente que aproveitava, né? Às vezes não ia no lugar, mas aí sabia que o Virgulino tinha passado, tinha cometido os crimes, inclusive porque o Virgulino, ele passava em determinado lugar, ele não batia de frente, ele mandava os comparsas dele, né, os cangaceiros, né, ele mandava antes, mandava um bilhetinho, um ameaçador, essa coisa toda, né, e depois quando ele ia, ele já ia com 70, 80, 100 cangaceiros. Por quê? Porque ele, inclusive, abria delegacias e tirava os presos, né, os criminosos, e dava, digamos, apoio para aqueles criminosos, dava armas também, munição, e atacava as famílias, atacava os lugares onde ele sabia que tinha alguma coisa que ele roubava, que ele pudesse roubar joia, boi, gado para matar. Inclusive, ele não tinha residência, digamos assim, fixa. Ele era nômade. Ele tinha um transtorno, eu ainda digo, o complexo lampiônico é muito complicado, mas dá para a gente entender assim, mas para algumas pessoas não. Porque os psicopatas, eles são mentirosos, eles são narcisistas, são ardilosos, né? Eles mentem, eles roubam, eles traficam, eles fazem tudo o que você puder imaginar, certo? E nessa que ele chegava, por exemplo, chegou em Sergipe e fez amizade com o governador de Sergipe, né? E aí Aracaju, né? Ele chegava nos lugares mentindo, né? Agora, dá as costas para um psicopata, porque o resultado é terrível. Inclusive, ele fez parceria com o Reizinho, era Reis, não lembro bem o nome assim, no momento, mas ele fez uma parceria, ele pegava, roubava dinheiro, emprestava, né, aquele dinheiro, dizia, olha, tal dia eu venho buscar, e ele queria o dinheiro dele, aí que não desce, né? E ele fez essa parceria assim com esse Reis, não esqueço, não lembro bem do nome, não está me ocorrendo, mas não é problema, porque é só pegar o livro de literatura do Cangaço que vai falar, certo? E ele, já era um fazendeiro, pegou mais dinheiro de Lampião, comprou mais várias propriedades, várias fazendas, só que ele foi tentar enganar um psicopata. O que deu? Virgulino tocou fogo nas fazendas dele, todinhas. Imagine só como era a beldade do Virgulino, como era o Lampião. Tão endeusado por alguns, né? Inclusive, teve muita gente aí que, os coiteiros, havia coiteiro que eles eram coiteiros porque ou era, ou dizia porque não era. Né? Porque se o Virgulino passasse em determinado lugar e ele dissesse assim, olha, eu vou para o lado de lá, você diz que eu fui para o lado de cá, tá entendendo? Porque se ele descobrisse, ele voltava e sangrava as pessoas. Então, essa tal dessa llama borboleta, que eu tenho orgulho da minha avó, uma mulher que roubava, andava, ela de armas na mão, ela foi presa. A perna dela, ela perdeu exatamente no tiroteio que o Corisco foi morto, né? Morto, decapitado depois, né? E essa tal de Dadá, né? Ela foi presa também,
depois saiu da prisão e então prosseguiu a vida dela, mentindo, como sempre, psicopata mente até a última, né? Para enganar os outros, né? E às vezes as pessoas não gostam de saber a verdade. E tem gente que se orgulha, eu teria vergonha e até pavor e medo, que eu não queria me juntar com uma pessoa da qualidade da Dadá. A Dadá era, primeiro, ela já entrou no cangaço mentindo, dizendo que foi, havia sido sequestrada, mentira dela. Ela mandou matar o noivo que ela tinha, que era um vaqueiro, e acompanhou o galeguinho do Corisco, né? Aí depois ela ficou com aquela síndrome de Estocolmo, porque o Corisco estuprou ela, deixou-a toda rasgada, né? No estupro, e depois essa mulher disse que se apaixonou por Corisco. Síndrome de Estocolmo, gente. Mas muita gente quem adquiriu o livro do Pavinato, eu mesma adquiri, gostei, continuo fazendo o estudo aqui, porque tem algumas partes assim que a gente tem que analisar e chegar na história, diante do cangaço, quem foram os outros cangaceiros, nas mentiras de Virgulino, né? E não admirar não, gente, porque psicopata nasce. Agora, do nível do Virgulino Lampião, são poucos, né? Que, segundo a doutora Ana Beatriz, que é médica psiquiatra, né? Que é autora deste livro daqui, né? Tem outros livros dela, eu sempre mostro esse daqui, Mentes Perigosas, né? Ela fala que o percentual, né? Dessas pessoas com esse desvio de personalidade. Não é loucura, eles não são loucos, eles sabem muito bem o que faz, sabem o que vai acontecer, e eles gozam quando eles estão matando e sacrificando as vítimas com a maior perversidade possível e inimaginável, né? Eles, além de matar, esfaquear, deixar a pessoa implorando para não morrer, aí é que eles gostam, né? O Pavinato também fala o seguinte, que e existe já na literatura que ele pesquisou muito para fazer esse livro, que o Virgulino colocava vela no ânus, no reto das pessoas, e fazia e tocava fogo, até a vela terminar de queimar, e ele ficava rindo. Gente, imagine as atrocidades do Lampião, o rei do cangaço, né? Então, esse vídeo eu vou parar por aqui, porque o outro eu coloquei, faltou terminar por conta da chuva, que estava dando uma chuvarada, né? Aqui, mas felizmente, mais esse vídeo para vocês. Acompanha, certo? Também, gente, vocês podem visitar Nazaré do Pico, né? A terra dos nazarenos de Pernambuco. A vila fica encravada no município de Floresta, certo? Alto Sertão, né? E lá na Vila de Nazaré, o Virgulino passou boa parte de sua vida, né? Até que foi expulso de lá, mas ele cometia muitas atrocidades lá em Nazaré. Ele matou 16 pessoas, somente da vila, ali da região da Vila de Nazaré, foi quando os nazarenos expulsaram o Virgulino, porque, como eu digo, ele era um frouxo. Agora, com a arma feito, disse o Volta Seca, que foi um garoto que entrou, foi atraído para o cangaço. Ele tinha 11 anos, já tinha cometido um crime, gente, já tinha matado uma pessoa, né? Aí fugiu, entrou pelo meio dos matos da Caatinga, e então depois ele juntou-se ao bando de Virgulino, e depois quando ele saiu, né, ele foi preso, cumpriu pena. O Virgulino nunca cumpriu pena por nenhum dos delitos dele, certo? E eu, na minha concepção, o Virgulino, ele já estava no ano de 1938, ele entrou para o cangaço, a vida dele praticamente foi cometendo delitos, né? Entrou para o cangaço, não para vingar a morte de pai nem de mãe, nada disso, ele já era perverso, certo?
e entra para o cangaço e ficou até o ano de 1938, quando o presidente Getúlio Vargas mandou que eliminasse os cangaceiros. Agora, o meu entendimento é que ele, quando estava ali na Grota do Angico, já estava doente, velho, para aquela época, 42 anos, uma pessoa que não se alimentava bem, que corria muito, vivia, tomava pouca água, tudo isso, né? Estilhaço de bala, que inclusive o meu entendimento é que ele perdeu aquele olho, foi estilhaço de bala, né? Da pólvora, né? E ele perdeu o olho, ele era cego de um olho, né? Mas ele era coxo também, porque o pé dele ele tinha levado um balaço também. Impossível que ele, Virgulino, só tivesse 2 balinhas no corpo. Impossível. O cara viveu a vida inteira matando todo mundo, no meio do fogo cruzado. Ele mesmo fazia isso. Quando encontrava as pessoas que não davam as coisas para ele, ele matava, né? Ele mandava caminhar, vá, ande aí, e atirava na pessoa e matava, né? Era um prazer para ele, né? E depois ia dançar. Sim, então, em relação ao sumiço do Virgulino, à morte do Virgulino, eu, no meu entendimento, quando ele estava lá em Angico, ele já estava predisposto a dar um fim para que ninguém assim soubesse realmente como foi que ele foi morto ali, mas no meu entendimento, ele se matou, ele atirou. Como a Maria esteve com ele, né, e logo cedo saiu para pegar uma bacinha de queijo do reino com água para fazer alguma coisa, eu não sei, né? Talvez lavar alguma coisa, né? Então, o Virgulino pode ter aproveitado que a Maria também andava com um revólver, né? As mulheres andavam com revólver pequeno. A Dadá tem, inclusive, na película do Benjamin Abraão, tem a Dadá com a arma, né? E a lhama borboleta, a lama borboleta, fica dizendo que a minha avó era uma mulher maravilhosa. Gente, ela era uma perigosa, foi presa, detenta, certo? Então, eu creio que a Maria, ao sair naquele momento de junto do Virgulino, ele aproveitou a arma dela, que era uma arma pequena, que era um 38, né? Que a Dadá fala que tinha um 38, que era uma coisinha linda, maravilhosa, né? Ela se orgulhava disso, né? E então ele pode ter pego justamente essa arma, porque da arma do Virgulino mesmo, que ele levava muita munição e as armas, né? Que ele era quem distribuía as armas, né? Mas ele pode ter pego justamente um revólverzinho da Maria Dei, o 38, ter dado o primeiro tiro na região fronto-parietal e o Panta de Godói, quando chegam ali em Angico, né? Aí que fazem aquele cerco, o Panta que atirou na Maria, cortou a cabeça dela, aí o Virgulino, sabendo que não tinha mais saída, não tinha como eles saírem mais. Os que estavam lá para cima fugiram, correram, né? Agora, interessante, tanta brabeza que era dos cangaceiros e corriam. Quando viu as polícias cair em cima mesmo, bater em cima mesmo, para acabar, porque Getúlio Vargas mandou. Aí eles correram todos, se evadiram, e alguns foram para São Paulo, outros foram lá para o sul da Bahia, outros foram para o Amazonas, foi o caso do Candinheiro, o Candinheiro 2, né? E a Dúvia e o Moreno ficaram em Minas Gerais, foi ali, sertão, né? Só sair do sertão ali, atravessar na Bahia, Sergipe, e chega no sertão de Minas Gerais, se não me engano, ali perto de deixa eu ver o nome da cidade, Montes Claros, por ali tudo é sertão, né? E agora eu não sei por onde eles ficaram, que eles tinham que viver se escondendo. Até que um dia ressurge uma paulista, né? Paulistana ou paulista, né? Chamada Cristina da Mata, e
vai procurar os cangaceiros, porque ela queria saber a arte da guerra, de guerrear. Virgulino não guerreava não, mas ela queria saber. Ela juntou um bando daqueles cangaceiros, né, que mentiram muito também, porque deviam à justiça, né, mas ela queria saber disso. E o final dessa Cristina foi um final, ela teve uma vida breve, internou-se, morreu. Ela dava muito problema para os pais, né, porque ela vivia justamente na década de 60 do século passado, 64, ela pertencia às guerrilhas, né? Às guerrilhas, né? Aí houve, digamos assim, um regime militar, então muita gente ficou também escondida, e a história é essa. O Pavinato vai falar exatamente isso, né, gente? Na semelhança, né? Dos nossos tempos atuais com os tempos do cangaço, que hoje estamos vivendo realmente tempos obscuros, tempos que as pessoas, a própria polícia de hoje, bem com todo o aparato, com tudo isso, ainda tem dificuldade para combater o crime organizado. É isso aqui, isso era o crime organizado que o Virgulino praticava, só que naquela época era difícil as polícias volantes saber onde estava o Virgulino. Hoje é fácil, tem celular, tem a internet aí para que se saibam das coisas, tem os drones para vigiar, tem as câmeras, tem os aviões, né? E tem outro endereço, saiu do sertão e foi lá para o Sudeste, né? Ele está lá na nossa capital do Brasil. Bom, gente, por hoje é só. Leiam o Pavinato, tá bom? Dá o like também e vai lá em Nazaré do Pico, que vocês vão saber da história do Virgulino. Conhecer o lugar, inclusive, que ele nasceu, que é fronteiriço ali a Nazaré. É só atravessar o Pajeú, o rio Pajeú, vai despejar no São Francisco, né? Então, é isso aí, gente, a história é essa, tá? E o Pavinato é nota 10.